Aí. Fala sério, a competitividade que tinha nessas gincanas. Não tem como falar Jocoara, Jogos da Primavera, não tem, interclasse. Era uma rixa, assim, eu já tava me preparando psicologicamente ali, entendeu? Então, pessoal, você ligado aqui na página do Externato. Estamos aqui com a jogadora Nicole da Ferroviária, ex-Palmeiras, ex-aluna do Externato também, que ela vai dar hoje uma entrevista pra gente falando sobre a escola, sobre ser atleta, como que é essa vida, como tudo ela começou. Nicole, se apresenta aí pra gente, uma honra estar falando com você. Eu que agradeço o espaço, agradeço o carinho que eu recebi de tantos professores, dos coordenadores e é muito bom saber que eles ainda continuam na torcida e que eu tenho certeza que sem ter passado pela escola que eu passei, sem ter o apoio que eu tive, eu não estaria onde eu estou. Então, muito obrigada a todos. Meu nome é Nicole, tenho 23 anos, estudei no externato. Hoje eu estou jogando na Ferroviária e é isso. Então, a primeira pergunta eu queria saber como começou você no futebol e de onde surgiu essa paixão e nesse tempo onde entrou o Externato. Então, na minha família sempre foi muito comum todo mundo jogar. E os meus tios me levavam para assistir os jogos deles, então durante a semana, final de semana, eu estava assistindo o jogo. Eu tenho um primo muito próximo, a gente tem a mesma idade, a gente cresceu junto, ele morava atrás da minha casa, assim, na outra rua. Então a gente cresceu junto e a brincadeira que todo mundo na rua queria brincar era futebol. Mas tinha também corrida, tinha esconde-esconde e tudo mais, eu brincava de tudo. E a minha tia, quando eu tinha 4, 5 anos, ela me levou para assistir um jogo dela de futsal. E eu, nossa, achei demais, achei demais. E ela só teve que parar porque ela engravidou, porque ela gostava, então ela queria continuar. Mas teve esse processo. E aí um dia meu primo quis ir para a escolinha de futebol daqui de Araraquara, lá no Esplanada. E aí ele me chamou e como normalmente eu fui. Tipo, não era nada demais, era só uma brincadeira. Com 7 anos. Eu era a única menina no começo, fiquei um pouquinho. Eles falam, eu não lembro disso, mas eles falam que no primeiro dia eu fiquei quietinha no meu canto e tá. Depois já esquece e é a Nicole normal, brincando com todo mundo. E assim, eu tenho muitos amigos hoje que começaram junto comigo, que hoje não jogam futebol, mas que me acompanham também. E aí, depois desse período, eu passei por algumas escolinhas também que jogavam outros campeonatos, que eu queria jogar todo final de semana. Então, eu fui ganhando esse carinho maior por esse esporte. Eu jogava tudo, tudo. Mas o futebol era algo que mexia, assim, lá no fundo mesmo. Então, com 13, comecei a fazer parte da base da Ferroviária. Com 15, comecei a fazer parte da equipe principal, do elenco profissional. E aí as coisas foram acontecendo e eu falo da importância do apoio, né? Todas as escolas que eu passei, foi muito importante os professores de educação física, principalmente. Que, assim, eles tinham um receio de eu me machucar, porque estava no meio dos meninos. Mas depois que eles me colocavam a primeira vez, isso eu também esquecia. Ah, ela joga igual, eles falam, brincavam que eu era até melhor, era capitã do time dos meninos, então era muito legal esse apoio que eles me davam. E o externato, eu fui. Minha mãe sempre teve essa preocupação com o estudo. Infelizmente, na escola estadual onde eu estudava, não tinha esse suporte legal, porque ela sempre quis. Tipo, ela não teve isso. E ela falou: eu vou dar para minhas filhas uma escola, um colégio que elas tenham mesmo um estudo legal. E ela teve essa preocupação, foi atrás do externato. E aí minha prima já estudava no externato também, então a gente sempre foi uma família bem tranquila assim, tipo, a gente não tinha nada demais. A minha mãe tinha lá o salário dela e era tudo fechadinho para dar um mês. Então eu ganhava os uniformes da minha prima, o material da minha prima e o externato acabou fazendo um plano bem legal para eu conseguir continuar. O primeiro ano foi um pouquinho mais difícil, mas depois minha mãe foi lá conversar com eles e eles deram uma ajuda legal. E aí não foi diferente. Todos os professores, eu lembro que eu tinha vários campeonatos que a gente participava com a escola. E assim, tinha dia que era de prova. E eles falavam assim, não, vai.
e depois você faz a prova, mas assim, você vai ter que estudar sozinha, porque eu perdi algumas aulas por conta disso. Então eu tinha que fazer um esforço maior. E era muito legal que eles reconheciam que eu estava fazendo esse esforço para conseguir tirar nota. Eu nunca tirei nota baixa. Assim, já teve umas assim perto da média ali, mas nunca abaixo da média. Então, eles reconheciam esse esforço, sempre me deram toda a ajuda que eu precisei. Então, foi muito importante. O Lucas, o Luiz, assim, eles até hoje eu vou na academia do Lucas e são professores. O Miranda, cara, o Miranda é assim, tipo, eu falo, são professores que eu vejo na rua que eu quero abraçar e mostrar um pouquinho da minha gratidão, porque eu não consigo mostrar tudo, o quanto eles são importantes. Ver a Lu postando foto que ela tá assistindo o jogo, a Lúcia também toda hora mandando mensagem, e assim, eles compartilhando a minha foto, eu não consigo. É um sentimento tão bom, tão gostoso, sabe? De que eles fazem parte de tudo isso. A sua mãe, Maristela, quando ela me mandou mensagem, eu fiquei muito feliz porque eles fazem parte de tudo isso, sabe? Eu não ia conseguir sozinha e eu tenho é claro pra mim isso. Com certeza, os professores de externato sempre ajudam. Bom, você falou aí que nunca tirou nota baixa. A Nicole atleta, a gente sabe que é uma baita jogadora. Como que era a Nicole estudante? Olha, eu não podia tirar nota baixa, não, porque aqui em casa o negócio era. Minha mãe deixou muito claro. A única coisa que você faz é estudar. Então, assim, eu preciso que você. E ela sempre conversou mostrando a importância de que não é estudar por estudar. Eu me tornaria uma pessoa melhor estudando e sendo boa nisso. Então, eu sempre. Foi muito bom que, sei lá, com 3, 4 anos, ela já me ensinou a ler, a escrever, e eu tinha esse interesse também. Então, o estudo na minha família foi muito precário, e minha mãe queria fazer diferente com a gente. Então, eu sempre valorizei muito esse esforço que ela fez, sabe? Não foi fácil, não foi. Ela teve que abrir mão de muita coisa para eu estar numa escola particular. Então, o mínimo, eu tinha que tirar nota boa. O mínimo, eu tinha que me dedicar todos os dias que eu estivesse lá na sala de aula. E foi isso. Tipo, tinha algumas dificuldades, sim, que eu não sei se tem como você ser boa em todas as matérias. Mas eu me dedicava principalmente naquelas que eu tinha muita dificuldade. E assim, até hoje, eu tô fazendo faculdade, e é legal que eu tenho as trocas até hoje com os professores. Então, o estudo para mim é uma coisa muito, muito importante. Minha mãe sempre me passou isso e eu quero levar isso para minha vida inteira. Sem sombra de dúvida, né? É o jeito de demonstrar gratidão por todo o esforço mostrado. E você falou da faculdade também, tá fazendo. Já chegou a ficar em dúvida sobre ser atleta? Tinha alguma outra coisa que te despertava, chamava atenção na época? Pô, dá pra ser aquilo, quero ser aquilo? Ou foi só o foco de atleta mesmo? Não, teve. Com 15 anos, é assim, todo mundo, principalmente no externato, escolas particulares, com 15 anos você começa o colegial e aí o foco total é para passar no vestibular, é para passar numa faculdade. Aí minha mente travou, porque eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Eu comecei a viajar com o time, eu comecei a perder aula, eu tinha simulado de sábado e tinha jogo de sábado, o que que eu ia fazer, né? E aí, minha mãe, ela fez esse esforço. Então, ela chegou, falou: Filha, tá na hora de você agora se dedicar só pro estudo, porque agora é a etapa de você conquistar tudo aquilo que a gente imaginou. Então, eu tinha, assim, o desejo de prestar para odonto, prestei para fisioterapia também, que era uma coisa que eu gosto muito dessa parte da saúde. E então, eram coisas que eu queria fazer, né? E com 15 anos, minha mãe falou: Você vai parar? E aí nossa, meu coração ficou apertado, triste. E aí todo mundo tentando conversar com a minha mãe, porque assim, era muito difícil a gente enxergar o futebol como uma profissão. E eu entendo a mente da minha mãe. Não era errado o que ela estava querendo para mim. Mas estava dando certo, estava acontecendo as coisas. E aí tinha e agora, o que que eu vou fazer? Eu vou estudar, me formar e ter uma profissão, ou eu vou nesse incerto, que é o futebol feminino, que não tem esse respaldo que o masculino tem, né? O menino com a minha idade já tem muita coisa, e eu ali não sabia o que eu ia fazer, e aí continuei treinando e estudando, mesmo minha mãe não querendo. E
veio a convocação da seleção. Então, fui para sub-17, fui para sub-20. E aí minha família toda falou: é isso, dá para ser jogadora de futebol e é a sua profissão. Mesmo eu não deixando o estudo de lado, não deixei em momento algum, sempre estive estudando. Mas eu tive que escolher. Naquele momento, fiquei sim contra a parede, foi um momento muito difícil. E a convocação foi algo muito importante para dar esse norte, porque talvez se eu não fosse convocada, não sei se eu conseguiria conversar com argumentos firmes com a minha mãe, porque eu entendia o lado dela, mas tinha o lado do meu coração, do amor por isso e daquela dedicação que eu tive desde os 7 anos. Então foi difícil, mas eu tenho essas opções ainda, então tá tudo bem. Ah, sobre a convocação, eu lembro até hoje, eu era pequenininho, aí eu vi no mural, a jogadora da Ferroviária, já tinha foto sua com a camiseta da seleção. Mas o futebol feminino não dá pra ter um panorama, ainda mais naquela época, que tava Nossa. evoluindo. Hoje, se a gente for ver, tá uns 100 anos luz na frente em relação a quando você começou. Se a Nicole não fosse jogadora, se não seria convocada, ela seria o quê hoje? Dá pra ter noção? Olha, muito difícil de. Eu tenho muita dúvida porque eu gosto de trabalhar com muitas coisas. Tipo, eu conheci a fisioterapia, eu fiz um ano de fisioterapia presencial. E eu me apaixonei, de verdade, me apaixonei. Falei, é isso que eu quero. E a odonto sempre foi um sonho, assim, na minha cabeça, de que eu ia pro dentista e eu achava um máximo que ele conseguia resolver o meu problema, a minha dor. Então eu queria ser dentista. E aí conheci a educação física, comecei a fazer educação física e bate tanto com o meu dia a dia. E assim, aí tem a profissão, né, dentro do futebol, que é o treinador, e eu olho e falo, eu me vejo ali. Eu olho para o preparador físico, eu me vejo ali também. Eu olho para a formação de atletas, eu me vejo mais ainda lidando com as crianças. E aí eu vejo um momento de recreação, eu falo, nossa, eu trabalharia ali. Então são muitas opções. Eu ainda não consegui falar assim, é isso, mas não é o momento ainda de eu decidir, então eu tô mais tranquila. Mas a hora que chegar, aí eu vou ter que decidir mesmo. Você, 2013, campeã paulista, 2014, campeã brasileira, ainda na escola. Como que era pra ver, acho que nos últimos anos seus de escola, como que era pra ver aquela tensão do amigo do lado querendo passar no Enem, querendo passar no vestibular, e você querendo passar das quartas de final, coisa assim, nessa mente de atleta. Como que era? Uma confusão pra você? Era assim, porque tipo, todo mundo do terceiro ali é aquela pressão de, nossa, eu não fui bem no simulado, e agora eu não vou conseguir bem na prova. Tem coisa que eu ainda não sei. E eu aqui, assim, nossa, eu não tô focada nisso, não é isso o meu foco. E agora? Será que eu tô errada? Porque tá todo mundo querendo uma coisa. E ficava essas dúvidas na minha cabeça. Mas, assim, é o que eu falo, o apoio. Nossa, os meus amigos do externato. Eles adoravam assistir os meus jogos, adoravam. E adoravam me ter no time deles, no interclasse. Então era assim, ao mesmo tempo que eu tinha essa dúvida, eu falava assim, não, é isso. Aí do nada, tava todo mundo se preparando para o vestibular e eu me preparando para ir pro jogo. Então teve simulado que eu não fiz porque eu tava no jogo. Teve prova que eu não pude fazer porque eu escolhi estar no jogo. Então assim, realmente foi um momento difícil, mas o suporte que eu tive, o apoio que eu tive, me ajudou a continuar, a não desistir. E agora, sem ficar em cima do muro, você falou das matérias, tá? Que tem uma que não dava. No tapa mesmo. Qual você era pior, melhor e qual era a sua favorita, sem valer educação física? Ó, favorito é muito difícil, porque eu consegui. Eu sou apaixonada, assim, por estudo. Então, eu aprendi uma coisa nova, eu queria. Cara, eu viajava mesmo. Eu sempre tive dificuldade em geografia. Sempre tive dificuldade. É um negócio que, assim. E foi engraçado que história eu também tive dificuldade, mas chegou no colegial. E eu comecei a ver história diferente. Então, cara, eu queria conhecer, saber da história do nosso país. E aquilo foi, sabe, ferver no coração, de entender tudo que estava acontecendo, o que aconteceu no mundo. Então começou a fazer sentido. História para mim, antes era, no fundamental era complicado. Depois, mas geografia continuou do mesmo jeito.
Biologia, quando eu perdi a aula, eu ficava muito triste, porque aí eu me perdia. Aí eu tinha que ir no YouTube estudar, tipo, o triplo do que as pessoas estavam estudando para eu entender. Mas eu estudava porque eu queria. E hoje, eu estudando educação física, fisiologia, nossa, eu sou apaixonada, assim, tipo, pelo funcionamento do nosso corpo e como isso faz tanto sentido com a minha profissão hoje. E aí, português e matemática, pra mim, eu sou também apaixonada, não tem como. Então, o que eu tinha dificuldade mesmo, geografia, física, eu tive muita dificuldade. Hoje eu tenho mais facilidade, assim, mais tranquila, não sou expert, porque eu olhava para umas pessoas explicando física e eu ficava assim, eu queria ter a cabeça dele. Porque, nossa, eu ficava assim, não, eu não entendo isso, não entra. Então eu tive muita dificuldade com física e química no colegial. Mas hoje eu consigo entender, assim, porque eu tive que faltar muitas aulas. Então eu tive que aprender sozinha. Aprender sozinha é complicado. Mas ainda eles ficavam ali tentando me ajudar e tinha os meus colegas de sala que também sentava do meu lado e falava, ó, é assim, assim. Então foi muito legal que quando eu tive dificuldade mesmo, as pessoas me deram todo esse suporte, toda essa ajuda. E eu tentava estudar o máximo porque eu não queria, não queria. Pra mim, tirar nota baixa dói. Assim, quando as pessoas tiravam nota mais alta que eu ficava assim, nossa, não foi dessa vez, sabe? Eu sou muito competitiva e até nisso eu era competitiva. Não, na Química e Física eu sei que você tá falando porque eu entrei no primeiro ano agora, pelo amor de Deus. Ainda EAD, não dá, meu. E Agora, a D, cara, eu também. É complicado. ficar estudando sozinho aqui também. Bom, já mudando o norte aqui, como foi pra você já no último ano da escola ter sido campeã brasileira, que foi em 2014, e logo já quando já é formada e sai da escola, ser campeã da Libertadores? Você tinha noção já de tudo isso que era um campeonato brasileiro, que você tinha sido campeã, era uma Libertadores? A ficha não caía. A ficha, ainda quando todo mundo fala assim, nossa, você foi campeã disso, disso, disso. Quando você foi falando, eu ficava assim, caraca, eu fui campeã mesmo de todos esses campeonatos. E assim, não é a vivência, é a preparação do dia a dia e vai chegando no objetivo, vai chegando no objetivo e aí você consegue, a minha mente trava, assim, tipo, nossa, a gente conseguiu. Nossa, eu sou bicampeã da Libertadores. E assim, é uma coisa que eu não imaginava conquistar, sabe? E conquistar hoje, fazer parte de tudo isso, cara, é assim, é fora do normal quando eu paro pra pensar. Então, não fazia ideia. E ainda assim, eu faço ideia, mas às vezes eu pareço estar longe da ideia que é mesmo, sabe? Vendo na TV, passando no esporte espetacular, eu nunca imaginei que a gente chegaria até isso, sabe? O currículo da Nicole é pequenininho pra quem tá assistindo aqui, ó. E só título de nenhuma importância. Ó, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Copa Paulista, essa com o Palmeiras, e duas Libertadores. 23 anos, bicampeã da Libertadores. Tem algum título? Acho que você conquistou tudo já. Tem algum título que ainda é seu objetivo? A Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes? Com certeza, passa isso na minha cabeça. É, quando você consegue conquistar uma coisinha assim, aí já vai, a sua cabeça já fala, nossa, é possível. Então eu quero. Conquistei Sul-Americano com a seleção. Eu tenho um sonho de conquistar um Mundial, eu quero conquistar um Mundial. Então, assim, são objetivos que parecem estar distantes, porque eu tenho que trabalhar dia a dia. Então, o meu trabalho hoje é isso. Mas são objetivos, objetivos de jogar na Europa, objetivos de conquistar, de poder participar e ganhar uma Champions League do tamanho que a gente está vivendo hoje. O futebol feminino, para mim, é assim, fora do normal. Então, tem esses objetivos que eu ainda não conquistei e espero conquistar. Falasse daquele gol contra o Universidade de Chile. Foi um dos momentos mais marcantes na sua carreira? Aquele gol que foi um jogo que era denominado o jogo do impossível, né? Que vocês já davam vocês como eliminadas. Ó, eu não, eu vejo o lance, eu não consigo lembrar o que eu tava pensando, porque aconteceu assim, sabe, do nada, eu tava lá roubando a bola e escutei falarem chuta, chuta, chutei, gol. E assim, era muito engraçado mesmo, que o meu primeiro gol como profissional foi esse gol. Tipo, e foi quando a gente precisava de gol. A gente precisava de um saldo legal nesse gol, ou nesse jogo.
E aí foi assim, e com a camisa da Ferroviária, é assim, tipo, eu lembro na hora que eu saí, eu chorei de emoção, porque eu não imaginava fazer meu primeiro gol numa Libertadores, num jogo que a gente precisava fazer gol, e do jeito que eu fiz o gol. Porque todos os treinamentos que a gente faz pré-jogo, eu roubo uma bola assim e eu faço gol. Mas nunca entrava a bola, sabe? Então, pelo Palmeiras, várias bolas no travessão. Nos meus anos anteriores na Ferroviária, era muito difícil eu chegar perto da área. Então era difícil eu chutar no gol. No Palmeiras já foi diferente, eu já comecei a chutar mais. E aí era bola no travessão toda hora. Aí você fica, nossa, desanimada, sabe? Não entra, não entra. E em jogo importante, bola no travessão. E aí volto. E num jogo que precisava de gol, eu faço gol. Eu só consegui, assim, ó, passou um filme na minha cabeça na hora que eu sentei. E eu chorava de emoção, porque foi algo muito importante. É tipo uma coroa, assim, do seu trabalho. E ainda ser campeã nesse campeonato, assim, é muito difícil falar. Eu fiquei muito feliz mesmo. É que se não fosse aquele gol, talvez a gente não estaria aqui fazendo essa entrevista. De volante, né? Já é difícil fazer gol. E na coletiva mesmo, você assume isso daí que você falou. Quando você estava na Ferroviária na primeira passagem, você segurava mais, ficava mais na defesa. Aí no Palmeiras você já se liberou. Inclusive a pergunta foi minha, né? Então, por isso que eu tô Exato. lembrando. Você jogou no Palmeiras, na Ferroviária, e eu acho que eu acredito que pra você ter toda essa casca, ganhar a Libertadores, ser experiente, é ter jogado os campeonatinhos no externato, né? Gincana, Interclasse. Coopera isso daí? Fala sério, a competitividade que tinha nessas gincanas. Não tem como falar Jocoara, Jogos da Primavera, não tem. Interclasse. Era uma rixa, assim. Eu já tava me preparando psicologicamente ali, entendeu? Era ali que já acontecia as coisas. Então, era muito divertido. Eu lembro que a gente não via a hora de chegar às gincanas. Então, a gente ficava aguardando ansiosamente, todo mundo se preparava e todo mundo dava a vida na arrecadação, na dança, em tudo que tinha pontuação. Eu lembro de uma brincadeira que você tinha que levar coisa tipo aleatória, porque valia ponto, e eu começava a imaginar, coisa aleatória. Vou levar na minha bolsa coisa aleatória. Então, assim, eu lembro que os líderes, nossa, eles se doavam demais. A gente estava perto de fazer o vestibular. Mas no momento da gincana, era momento da gincana, esquece. A gente tem que estar ali, entende? Então é muito gostoso lembrar, olhar para as fotos e ver a dedicação de todo mundo. Ali eu já estava me preparando, certeza. Ah, com certeza, dá pra se preparar. Eu fico imaginando aqui, eu já bati pênalti na gincana, já tava aqui, eu quase... Imagina jogar uma Libertadores, na gincana que todo mundo fica botando pressão, imagina jogar uma Libertadores. Bom, pra gente já encerrando, queria que você deixasse uma mensagem para os alunos do externato hoje e principalmente para as meninas que querem ser atletas, querem seguir outra linha. Primeiro eu vou mostrar isso aqui, ó, que eu guardo com muito carinho, que eu jogava, muitos não acreditam, mas eu jogava vôlei sim. Todo mundo me colocava para jogar tudo, então eu já competi no atletismo, competi em tudo. E eu falo que essa parte do esporte me ajudou tanto a ser quem eu sou hoje, a passar pelas dificuldades que eu passei. Então, vim de um bairro de onde eu vim e tirar forças assim do nada são coisas que o esporte me ensinou. A disciplina, independente da situação, de você conseguir tirar o melhor nas condições que você tem, de não olhar para outra pessoa, a vida que ela tem e falar, ela conquista. Não, fazer o seu, sabe? E correr atrás do seu. E eu sou muito abençoada, muito privilegiada de ter pessoas do meu lado que, cara, me levantou demais. Eu olho assim, mulheres e homens que me levantaram em momentos que eu não achava que eu ia conseguir. Então, para meninas que querem o esporte, e eu sou, para as minhas priminhas, eu falo que eu quero muito que elas pegam o esporte e se dediquem a isso e fiquem fora de tantas outras coisas que fazem mal pra gente, sabe? O esporte é sim algo que não é só saúde física, mas é saúde mental. Então, não só para as meninas, mas para todos. O estudo também, então, de se dedicar, de se colocar tudo que você tem naquilo que você está fazendo. Então, eu olho hoje para fotos da escola, para o grupo do WhatsApp que a gente tem do terceirão,
e que saudade, e como eu queria ter aproveitado melhor os momentos que eu tive ali. Então, é isso que eu falo, aproveite os estudos, aproveite os amigos, aproveite essa fase que a gente passa. Ela vai passar, mas que passe de uma forma que você lembre com muito carinho e que lembre com muita saudade e com esse gostinho de que, nossa, como eu queria ter aproveitado mais. Então, são coisas na minha vida que eu levo com muito carinho no meu coração e eu desejo isso para todas as pessoas, porque é algo que me deixa muito feliz, é algo que me dá muita esperança. E eu tenho certeza que na minha formação como pessoa, a escola teve muita participação. Então, aproveitando o externato, eu agradeço demais o esforço que várias coordenadoras fizeram para que eu tivesse esse estudo, para que eu tivesse a oportunidade de continuar. E eu sei do quanto foi importante. Então, pessoas que estão no externato, professores, muito obrigado. Alunos, aproveitem que o externato é assim, é uma escola que eu levo com muito carinho no meu coração e que eu indico. E o meu sobrinho vai estudar no externato, então são coisas que eu levo, que são importantes e que me ajudaram a chegar onde eu tô hoje. Quem sabe a gente não pode ter num futuro aí ter uma Nicole professora de educação física aí no Eu já externato, quem pensei sabe? nisso, tá bom? Não, tem que ser, tem que ser. Então que todos os alunos que assistiram, que todo mundo se inspire cada vez mais na Nicole, que é uma baita história, um baita exemplo, superação no futebol feminino, todas as incertezas, a gente possa cada vez mais se inspirar na Nicole. Bom, Nicole, eu agradeço você ter topado o convite aqui de ter aceitado estar falando com a gente aqui pro externato. Agradecer a assessoria da Ferroviária que liberou. E tamo junto, até a próxima. Obrigada.